são pensamentos que não vão mudar aquilo que Deus fez. Não vai fazer diferença se eu sou dicótomo ou tricótomo. O mais importante é que eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que Ele veio, pagou um alto preço, morreu e ressuscitou por nós. Isso que é o mais importante. Isso são crenças que elas não podem ser mudadas. Agora, se eu acredito na tricotomia, na dicotomia, se eu sou pós, pré ou tribulacionista, se Jesus vai vir antes ou durante ou depois da tribulação, isso não vai fazer diferença. O mais importante é você crer que Jesus veio a essa terra, morreu por você na cruz, que Ele pagou o alto preço, que Ele morreu, que Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está lá intercedendo por mim e por você. Amém? Amém? Isso são doutrinas que elas não podem ser mudadas. Agora o restante que eu penso, salvação perde, se não perde, se vai, se não vai, se você crê na predestinação, não, isso não vai fazer diferença em relação à salvação, porque Deus vai salvar quem tiver que salvar. Falava com o Mate essa semana, eu gosto de conversar com o Mateus faz a gente pensar, né, Rafinha? Aí ele vem com umas perguntas, você vacilar e te dá o gabiru. E aí eu gosto de conversar com ele. E aí eu conversava um pouco com o Mateus, e é muito interessante, eu falava isso, né, com o Mateus. Então tem algumas coisas que o mais importante é você entender que Deus, meu irmão, ninguém vai para o inferno injustamente, ninguém vai para o céu injustamente, pode ter certeza disso. Porque a Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Eu não sei o que é justiça, mas Deus sabe. Isso sai do nosso entendimento, vai muito além daquilo que a gente entende. Se a gente não consegue compreender um Deus que está aqui e um Deus que está na igreja ali, a gente não consegue entender um Deus que está aqui e um Deus que está do outro lado do mundo, trabalhando na vida de outra pessoa, por exemplo, como a Ana, que está lá no Japão, como o pastor Ricardo, que está na França. Esse Deus que está aqui é o Deus que está lá, mas como? Eu não sei, eu só sei que Ele faz. Amém? E a gente precisa entender isso, porque Deus vai tratar cada um de uma forma. E na Bíblia eu acho isso muito interessante. Por exemplo, a gente leu essa semana, Gi, falando sobre Mateus 17, que fala daquele jovem que ele estava endemoniado. Mateus 17, se você quiser abrir, abre aí. A Bíblia diz que tinha um jovenzinho, um moço endemoniado, a partir do verso 14 de Mateus 17. E essa palavra é tão interessante que ela aparece nos 3 evangelhos. Talvez eu não consiga ministrar essa palavra porque falta 20 minutos, mas beleza, vamos embora. Bem rapidinho. Essa mesma palavra está nos 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, ou não, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. É interessante que se você for olhar os 3 evangelhos, a história é a mesma. Jesus desce do monte da transfiguração, ele encontra um vulco-vulco lá, uma bagunça. A pastora Marlene gosta quando eu uso essas palavras. Um vulco-vulco, estava um vulco-vulco, me diz o que está acontecendo, e Jesus chega lá, o que é isso aí? Trouxeram um menino endemoniado, e ninguém conseguiu expulsar esse demônio aí. Ele vai lá, expulsa o demônio, acabou. Qual que é o cerne da história? É esse, né, Ana? Você pode olhar as três palavras, o cerne é esse. O supra-sumo da história é essa, mas não muda. Só que quando você começa a olhar ela em detalhes, há algumas coisas diferentes. Por quê? Porque os 3 evangelhos, apesar de ser parecidos, são chamados de sinópticos. Eu acho que eu estou com saudade do estudo. Agora em fevereiro a gente volta. São chamados de sinópticos porque são parecidos. A gente precisa entender que cada evangelho é escrito por um grupo de pessoas. Se ele é escrito por um grupo de pessoas, cada grupo de pessoas tinha uma necessidade. Entendeu, Dani? Cada grupo de pessoas tem uma necessidade. A gente que mora aqui em Biritiba tem uma necessidade, quem mora em Mogi tem outra, quem mora em Suzano tem outra. Então, quando aquele evangelho é escrito por um determinado grupo de pessoas, cada um tinha suas características, sua cultura,
cada um Mateus falava sobre cultura, né? Como que a gente vive e consegue se desligar dessa cultura, né? Cultura é quando um grupo se junta e ali ele cria algo, aquilo vira cultura, né? Aquilo é por isso que é muito difícil de você se desligar dessa cultura, a cultura que nós vivemos, que nós somos ensinados. Mas é muito interessante que Jesus, ele vai falar daquela palavra, mas quando você olha os detalhes, existem alguns detalhes que vão falar conosco de forma diferente na mesma palavra, até porque a Bíblia diz que a palavra se renova todo dia. Você pode ler, pega lá o Salmo 24 para a gente ler, ele vai falar um negócio com você hoje. Amanhã, irmã Davi, a senhora vai ler, Deus vai falar outra coisa com a senhora, porque ela é viva e eficaz. É assim que a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Ela falou comigo hoje, amanhã eu leio a mesma palavra e ela vai falar comigo de novo. Por isso que o crente tem que ter contato com a Bíblia todo dia. Duas coisas que nós não podemos perder: oração e leitura da palavra, porque a palavra se renova todos os dias e a gente tem que viver nessa novidade de vida. Então, em Mateus capítulo 17, só para a gente ler Mateus, para não ficar apenas nas minhas palavras, olha o que a Bíblia diz a partir do verso 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: geração crédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e particularmente perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Disse-lhe, e ele respondeu: porque a fé de vocês porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Amém? Olha só que palavra interessante. Então, Jesus, ele desce, fala com encontra aqueles meninos, aquele menino endemoniado com o pai e aquele vulgo. Quando a gente olha essa palavra em Mateus capítulo 17, apesar de Jesus, Vera, ter o cerne da história é a cura do menino, para mim, eu começo a entender quando eu começo a examinar as escrituras, que a Bíblia diz que a gente não é apenas para ler, para examinar ela. Eu começo a entender, Emília, no final desse versículo que eu li, olha aqui, o 19, volta o 19, desculpa. Então quem fez o que? Quem fez a pergunta? Ou quem se aproximou de Jesus? Quem? O que está escrito ali? Vamos ler. Então para mim, Jesus, o maior ensino que Jesus está dando aqui é para os discípulos. Ele falou: vocês têm uma fé muito pequena, e é tão pequena, porque se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia falar: monte, sai dali e vai para lá. Se a gente for para Marcos capítulo 9, abre para mim, Marcos capítulo 9. Culto em igreja batista não fecha a Bíblia, porque a gente vai estar lendo a Bíblia a todo instante. Estou brincando, viu? Marcos capítulo 9, isso, o verso 17, olha o que a Bíblia diz. Jesus chega lá, e Jesus encontra aquele vulco, e aí o que acontece? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. 18, aí ele fala: onde quer que se apodere dele, joga no chão.
ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. 19. Jesus respondeu: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga o menino. E o 20. Então o trouxeram. Quando o espírito saiu, imediatamente cessou imediatamente causou a convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar pelo deixa eu voltar aqui, olhar aqui na minha Bíblia para mim não me perder. Isso. E aí ele rola pelo chão e o menino acaba sendo liberto. Se a gente for lá para Lucas, vamos em Lucas agora. A gente leu Marcos, né? Certo? Marcos. Vamos mais um pouquinho, 21. Vamos lá. 21, tá? Aí, dessa passagem mesmo. Marcos 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Volta, 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Quem está falando isso? Quem está falando isso? O 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele? 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda a vencer a minha. Com quem Jesus, no cerne da questão, Jesus está curando o menino. Mas com quem Jesus fala? Com quem? Com o pai. Você entendeu que em Mateus Jesus fala com os discípulos. Em Marcos, Jesus está falando com? Não, vamos para Lucas. Abre Lucas agora. Lucas capítulo 9. Vou abrir aqui a minha Bíblia para mim não me confundir. Lucas capítulo 9. Começa da mesma forma. No dia seguinte, desceram do monte. Jesus foi lá, encontra um menino. A partir do verso 41, olha só o que acontece. A partir do 41, diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-lo? Traga-me aqui um filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra e em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Aqui, eu entendo que o maior milagre foi feito na vida de quem? Do menino. Porque quem estava endemoniado era o? Eles falaram: o menino está aí, traz o menino. Aí eles pegam o menino, eles expulsam o demônio, deixam o menino restaurado e entrega ao pai. Então, quando a gente olha essa história, o cerne dela é um menino curado. Mas em Mateus, Jesus vai falar com os discípulos. Jesus vai falar com os, eu notei aqui. Em Marcos, Jesus vai falar com o pai. Em Mateus, Jesus fala com os discípulos. E lá em Lucas, Jesus está fazendo um mistério na vida do menino. Olha só que interessante. Quando a gente olha as três histórias e começa a examinar, Deus pega a mesma história e vai falar com pessoas diferentes. Ele vai falar com os discípulos: vocês não expulsam porque a fé de vocês é pequena. Aí fala para o pai: você crê? Aí o pai: eu creio. Então, mas ele fala: me ajuda na minha incredulidade. E no terceiro passagem que a gente leu, a Bíblia diz que ele pega o menino, restaura o menino e entrega ao pai. E a partir daí o menino tem uma vida normal. É assim na minha vida e na tua vida. Se a gente, o que eu comecei falando aqui?
Nós somos pessoas diferentes. E Deus vai pegar essa Bíblia maravilhosa, ela vai falar algo em especial com a minha vida e vai tratar uma área da minha vida que muitas vezes precisa ser tratada. Enquanto isso, na vida de outra pessoa, ela não precisa daquele mesmo tratamento que eu preciso. Mas Deus vai pegar a mesma palavra e ela vai falar particularmente com você. Às vezes, dentro de nós mesmos, nós temos áreas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, eu posso pegar essa palavra e trazer para dentro da minha própria vida. Por exemplo, quando Jesus fala com o menino, eu consigo entender que há coisas que Deus faz na minha vida que não adianta eu ficar pedindo, ou Deus nem precisa que eu peça. Ele mesmo vai lá e faz. E às vezes, eu e você, e essa noite é profética, nós não temos conseguido ver algumas coisas na nossa vida, porque aquilo que Jesus precisa fazer, eu e você estamos tentando. Há coisas, há situações que eu não posso colocar a mão, e eu estou tentando colocar a mão. E Jesus está falando, meu querido, isso não é com você não, isso aqui é comigo, é melhor você ficar na sua. Porque Jesus não chega para aquele menino e fala assim, menino, o que você quer ser? Você quer ser liberto? Não, ele vai lá e liberta o menino, pronto, e acabou. Foi isso que a gente viu em Lucas. Você quer ver que Jesus vai fazer isso um monte de vezes? Por exemplo, em João capítulo 11, quando a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi enterrado, ele não chegou lá no túmulo, tira a pedra, tira. Aí fala assim, ô Lázaro, você quer ressuscitar? Não, ele fala assim, Lázaro, vem para fora, pronto, acabou. Você entende que na tua área, na minha vida, há áreas, meu irmão, que está na hora de eu e você confiar em Deus, deixar Deus trabalhar. Há áreas nas nossas vidas que é Deus que vai tratar, e a gente precisa entender isso, porque daqui a pouco a gente está mexendo com o que não é para mexer, a gente põe a mão onde não é para pôr, a gente faz o que não é para fazer. A gente precisa confiar em Deus. Ele não chega para aquele menino e fala assim, menino, você quer ser liberto? Ele fala, traz o menino. A Bíblia diz que o menino chega, ele vai lá, impõe a mão, o menino é liberto, e ele entrega a vida àquele menino de novo para o pai, e ele segue. Qual área da tua vida que você precisa confiar em Deus e que você está tentando resolver e não tem jeito, você vai ficar tentando resolver e você não vai conseguir? Está na hora de você entregar isso na mão de Deus. Isso é profético hoje nessa noite. Eu não sei, mas existem áreas na nossa vida que nós vamos confiar em Deus. A gente precisa entender que há situações que ela não se necessita de uma fé prévia. Não precisa nem ter fé, meu irmão. Na hora que Deus quer fazer, Ele vai lá fazer, pronto, acabou. Deus é uma autoridade soberana sobre a minha vida, sobre a tua vida. A gente precisa entender que é uma ação independente daquilo que eu quero, ou que você quer. A gente precisa confiar em Deus. Como eu não tenho tempo, eu vou seguir para o segundo. A segunda história que a gente viu fala do pai, ou uma delas que a gente viu, a gente fala do pai. Não vamos falar de ordem, mas do pai. Quando a gente olha a vida do pai e eu trago para a minha vida, aí a gente tem que começar a buscar esse equilíbrio, porque há situações da minha vida que eu não tenho que parar de mexer, porque não sou eu que vou resolver. Agora, há áreas da minha vida que Deus está pedindo para algumas pessoas, a começar por mim, que eu preciso ter fé, eu preciso ter uma obediência, algumas coisas eu preciso fazer. Danilo, essa capinha não é mais para ficar aqui. Ô Jesus, só me perdoe, eu preciso tirar a capinha daqui, porque Jesus não vai vir pegar essa capinha e vai colocar em outro lugar. Quem tem que tirar é você. Porque quando Jesus olha para aquele pai e fala assim, você crê? Ele fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele podia ter ficado quieto, mas ele assumiu quem ele era, que precisava de mudança. Jesus não pediu para tirar daqui não, mas vou tirar. Tá? Dá para entender? Com o jovem ele não pergunta nada. Há áreas na minha vida que a gente está tentando resolver aquilo que não é para resolver. Em compensação, há situações na minha vida que chegou na hora de falar, você precisa obedecer, porque senão você vai ficar a vida inteira esperando que eu faça alguma coisa, mas isso depende de você. Porque que aquele homem foi assim. Ele, vem cá, você crê? Creio, mas me ajuda. Você quer ver Jesus resolvendo isso? A Bíblia diz que quando Jesus chama Pedro, por exemplo, ele está lá, usa o barco de Pedro para poder falar com todo mundo. Ele fala assim, Pedro,
vamos para o mar. Agora vamos para um lugar mais profundo. Agora lança a rede. A Bíblia diz que Pedro não tinha pescado, mas ele foi lá e... Se ele não lança a rede, ele não ia pescar. Você está entendendo isso? Está dando para entender? Não sei se eu estou sendo claro. Há áreas na minha vida, sim, que eu preciso colocar a minha fé em ação. Eu preciso ter movimento. E muitas vezes aquilo que é para eu fazer, eu estou com os braços cruzados, ainda estou usando a Bíblia, dizendo, esperei com paciência no Senhor, Deus vai batalhar por mim. Meu irmão, é você que tem que se levantar. A gente precisa levantar. A área sim, que Deus vai fazer. Agora tem situações que eu e você, tem porta que está fechada, que eu vou ter que meter o pé nela e abrir. E Jesus está falando, é por você. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bate, se você abrir, entrarei e cearei contigo. Ele não abriu a porta, quem tem que abrir é você. E para a gente encerrar, a gente precisa entender isso. Sabe que outra palavra que interessante? Na multiplicação dos pães lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que chega lá os pães e os peixes. Aí Jesus fala assim, vamos alimentar esse povo aí. Aí Jesus dá uma ordem, lá no capítulo 6, verso 10 e 11. A Bíblia diz que Jesus olha para todo mundo e fala assim, senta todo mundo. Pelo que eu conheço um pouquinho de ser humano, a começar pela minha vida, porque eu me conheço bem, sei quem eu sou, eu tenho certeza que tem camarada que ficou de pé. Ficou, porque a gente é teimoso. Eu falo que às vezes na igreja você tem que trabalhar com psicologia reversa. Você quer que o povo saia, você manda entrar. Não, psicologia reversa. Você quer que o povo entre, aí você fala, sai, aí todo mundo entra. Eu estou generalizando, mas não é bem assim, né? Mas isso é psicologia reversa, cara. Sobe, aí todo mundo quer descer, não, eu estou com vontade de descer. Aí Jesus fala assim, eu vou alimentar esse povo, agora todo mundo senta. Eu tenho certeza que gente ficou de pé. Agora, você acha que elas foram alimentadas? Sim ou não? Porque Jesus mandou sentar. Aí a gente é teimosão. Eu quero ficar de pé. Você vai ficar sem alimento. Você está entendendo que há situações que Jesus vai fazer e depende de mim, de você. Nós precisamos sentar. Pronto, acabou. A fé. Eu não tenho, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Pronto, acabou. E a gente tem que crer e obedecer aquilo que Deus está falando. E para a gente encerrar, a terceira, uma das mensagens que a gente viu, Jesus fala com os discípulos. Os discípulos olham tudo aquilo, os discípulos veem tudo aquilo, e aí eles chegam lá, Jesus, por que eu não expulsei? Aí Jesus começa a falar com eles, que a fé de vocês é pequena. Eles viveram alguma coisa, sim ou não? Não. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Ainda deve ter tomado uma pegada, uma cobrada bem dada, porque todo mundo fala, Jesus é amor. Meu querido, tem uma hora que Jesus está pregando lá em João, ele começa a pregar, todo mundo começa o quê? Ir embora. Vai embora, a palavra é dura. A palavra é dura. Meu irmão, se eu e você estivesse caminhando com Jesus, eu vou colocar, eu não sei se eu aguentava não, o negócio é mais apertadinho. O negócio, hoje as igrejas ficam assim, vem, que vem o que? Jesus começa a pregar, outro vai embora. Aí ele chama os 12 e fala assim, e aí, vocês não vão embora também não? Vaza, vocês não estão dando conta? Se eu falar isso na igreja que eu estou morto, você não está satisfeito, vai embora, procura outro lugar, eu estou morto. Mas Jesus fala isso com os discípulos, fala assim, não está bom, vai embora, pega as coisas. Jesus cobrou aqueles discípulos, falou assim, sabe por que vocês não fizeram? Porque vocês não têm fé, porque vocês não entenderam o que é fé. Eles não viveram nada nessa história. Um foi liberto, o pai foi curado daquela incredulidade, ele viveu uma experiência, e os discípulos não viveram nada. Mas eles deixaram Jesus, sim ou não? Tem áreas da nossa vida, meu irmão, que a gente não vai ver, mas a gente tem que continuar crendo. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, não é com você, não é com ele, eu vou fazer com ele, você vai ver ele sendo abençoado e você vai ter que aprender, só de observar.
Que há situações na nossa vida que nós não vamos passar, nós vamos olhar a vida de outras pessoas e nós vamos entender o que Jesus está querendo de mim e de você. Aqueles discípulos, eles não expulsaram o demônio, eles não fizeram nada, ficaram lá olhando, Jesus fazendo o que tinha que fazer, mas eles aprenderam com o exemplo. E Jesus está falando comigo e com você, está na hora de a gente aprender com alguns exemplos. Está na hora de a gente aprender de olhar. Tem coisa que não precisa. Eu tenho que desenhar aqui. Meu irmão, tem coisa na minha vida, na tua vida, que não precisa mais disso, não. Nossa, parece criança que não está aprendendo a escrever, não é? Você tem que pegar na mão dela. Aí você vai. Jesus está falando, não precisa mais fazer isso com você, não. Você já está grandinho. É só de você olhar ali, ó, você já está aprendendo. É só de você olhar ali, você já está aprendendo. Você quer ver? Jesus fez muito isso. Você lembra daquela senhorinha que Jesus está no lugar e todo mundo vem no gasofilaço e vai entregando? Aí Jesus olha para todo mundo. Eu fico vendo que Jesus estava assim no gasofilaço. Olhava, manda vir, tira como você colocou, mábia, que eu colocar. Aí Jesus olha e fala assim: ó, deixa eu te falar um negócio. Essa senhora deu mais que todo mundo, essa viúva. Você está brincando, você está. Você é besta. O menino vai assim: você é besta. Todo mundo falou assim: Jesus, você está brincando? Aí Jesus usa o quê? O exemplo da mulher. Assim, ela tinha pouco, mas tudo que ela tinha, ela deu. Ninguém precisou passar por aquela experiência, mas a experiência dela fez com que a gente aprendesse. E a partir daquele momento, eu começo a aplicar isso na minha. E Jesus está falando com algumas pessoas, a começar por mim. O Danilo, está na hora de você aprender, com exemplo do que está acontecendo, com situações que estão acontecendo. Eu lembro que um dia a pastora Eliette, eu nem a conhecia, ela foi numa igreja, e disse que ela entrou na igreja, aquela igreja linda. Aí Jesus, estava vendo aquele rapaz ali, ó, aquele homem? Sim. Então, você vai andar um tempo perto dele. Agora, ele vai te servir de exemplo. Não faça nada do que ele tem feito. Exemplo. Jesus usa aquele homem, usa aquele jovem endemoniado para ensinar os discípulos: vem cá, vocês precisam ter uma vida diferente, porque senão vocês vão continuar chupando o dedo e não vão viver aquilo que tem para viver. Jesus está falando com a minha vida e com a tua vida hoje. Jesus está falando conosco hoje. Chegou a hora de a gente aprender apenas com o exemplo do irmão ali, da irmã, seja a bênção, seja a situação que ele está passando, seja uma dificuldade que ele está vivendo. Se o louvor quiser subir aqui, pode subir. Nós vamos orar. Então, olha só como a palavra é linda. E eu não tenho tempo para a gente continuar, né? Você pega o livro de Mateus, Jesus falando com um grupo de pessoas. Você pega o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus está falando de uma outra forma. Você pega o livro de Marcos, Jesus está falando de outra forma. Jesus está falando com algumas pessoas. Jesus está falando talvez com áreas da minha vida. Áreas da minha vida que eu preciso começar a identificar. O que eu preciso esperar no Senhor e eu estou tentando resolver. Eu não sei, essa noite é profética. Deus vai revelar a você situações que você está tentando resolver que não é para você resolver. É o Deus que vai cuidar. Em compensação, tem áreas na tua vida que já era para você estar diferente. Porque Deus está falando: eu preciso de que você faça isso, isso e isso. E tem áreas que você não vai nem precisar viver. Só de você observar na vida de algumas pessoas, você vai ter a sua vida transformada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés. Eu concluo isso, que a gente precisa identificar, primeiramente, as nossas áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas dessa forma. A gente precisa identificar isso, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca, ó, esmurrando o vento. Jesus, onde que eu preciso aprender a esperar no Senhor? Porque tem gente que fala assim: eu sou assim mesmo, eu não consigo ficar quieto. Mas talvez seja isso que a gente precisa aprender a ficar quieto. Fala menos. Ontem, Deus me usou para falar lá em Mogi isso. Nossa, não precisa se justificar não. Não se justifique. Não precisa justificar não, porque você tem um Deus que justificar.
E foi muito interessante que depois do culto uma pessoa me procurou lá. Porque um outro ponto que eu falei assim, eu não sei, às vezes é um contato que você tem que chegou na hora e não é mais para você ter esse contato, porque esse contato vai gerar problema para você. Então você tira esse contato. Aí a pessoa me procurou, pastor do céu, o senhor me falou aí, na hora vem no meu coração, ó, hoje, ele até me falou, hoje, ó, estou tirando aqui, não falo mais. Ótimo. E há situações que é bom a gente ficar o quê? Com os nossos olhos abertos, porque Deus vai descortinar algumas situações na minha vida, que eu vou olhar uma situação e vou falar, opa, aqui eu não ponho o pé não, ou opa, agora eu estou aprendendo. Mas que a gente precisa começar a buscar esse discernimento. O que Deus está querendo da minha vida? Olha como o ser humano é um ser tão complexo, que uma palavra pode falar em 3 áreas da nossa vida, áreas diferentes, formas diferentes. Deus pode estar falando em grupos diferentes aqui dentro dessa igreja. Há pessoas que elas são muito ativas, elas querem fazer, Jesus está falando, não faz. Há pessoas que são muito paradas, e Jesus está falando, chegou a hora de se movimentar. Há pessoas que estão aqui, e elas gostam, e Jesus está falando, para, só ouve, só observa, só escuta que você vai estar aprendendo. E talvez Jesus está falando isso com uma pessoa nas 3 áreas. Agora essa noite é profética, e Deus vai começar a te mostrar áreas da tua vida que precisam ser transformadas. Não sei em que, mas precisa ser transformado. Eu creio nisso, Jesus está falando comigo. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus nessa noite. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Jesus. E fala conosco. Nos mostra, Jesus, aquilo que precisa ser mudado, transformado, aquilo que precisa ser, Pai, arrancado de nós, ou aquilo que precisa ser acrescentado em nós. Em nome de Jesus. Porque às vezes nós entramos onde não é para entrar, saímos de onde não é para sair. Às vezes, Pai, nós mexemos no que não é para mexer. Às vezes nós ficamos esperando que alguém faça. Na verdade, Deus está querendo que eu faça. Pai, que em nome de Jesus nessa noite, o Senhor possa ministrar os nossos corações, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala com cada um aqui, Pai. Abençoa a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Que essa palavra fale ao teu coração. Que você, em nome de Jesus, seja visitado agora. E que você entenda essas áreas que precisam ser transformadas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está aqui.